Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre um tema que permeia aí a Semana da Enfermagem, que é comemorada no mês de maio. A Semana da Enfermagem ela vai de 12 a 20 de maio de todos os anos e no dia 12 comemoramos o Dia Internacional do Enfermeiro. Todos os anos a universidade, o Unisalesiano, ele promove algumas atividades e neste ano não foi diferente. Nós tivemos mais uma vez uma atividade que teve uma grande repercussão, que foi a atividade sobre incidentes de múltiplas vítimas. Então nós trabalhamos essa forma neste ano, né, do atendimento de incidente de múltiplas vítimas, pensando num cenário de um incêndio que foi realizado aqui nas dependências do Unisalesiano. Eu vou projetar aqui um vídeo para a gente relembrar o que foi que aconteceu aí na nossa atividade deste ano de 2025. É uma situação horrível. Gente caindo, pisando uma em cima da outra. Eu já consegui sair do túnel. Escuro, que não via nada, nem chão. Mulher chorando desesperada, clamando pela própria vida. Bom, então essa foi a atividade aí realizada no Unisalesiano no ano de 2025. Então, para você que chegou agora, o meu nome é Paulo Borges, eu sou docente do curso de enfermagem do Unisalesiano de Lins e nós vamos bater um papo sobre essa atividade que trouxe aí realmente uma grande repercussão no município e na região de Lins, que foi o incidente de múltiplas vítimas. E para a gente falar um pouquinho sobre como aconteceu isso, os bastidores dessa atividade, que realmente teve uma grande proporção, nós vamos falar um pouquinho, contextualizar o que seria então esses incidentes de múltiplas vítimas. Quando nós falamos em incidente de múltiplas vítimas, nós estamos falando de um cenário, de uma determinada situação, onde o número de vítimas, o volume de vítimas, ele ultrapassa muito o habitual. E a capacidade operacional daquele momento, ele fica comprometido. Ou seja, a quantidade de socorristas, inicialmente, para o atendimento, ele é insuficiente considerando o tamanho, a proporção, o volume de vítimas para atendimento. Nesse sentido, tudo que compromete habitualmente a capacidade operacional dos serviços de saúde, nós consideramos, diante de um cenário de catástrofe ou desastre, um incidente de múltiplas vítimas. Então, além disso, neste cenário, pensando no incidente de múltiplas vítimas, nós entramos dentro com a quantidade de socorristas que nós temos, nós iniciamos o atendimento. E o princípio do incidente de múltiplas vítimas e o princípio de tratar considerando o método START é fazer o melhor para o maior número de vítimas. E com isso, nós vamos reduzir a morbimortalidade aí deste incidente de múltiplas vítimas. Então, neste cenário, como é que a gente determina quem são as vítimas, e que forma de prioridade que elas vão ser atendidas? Então, para a gente determinar isso, as pessoas que iniciam o atendimento, e é isso que nós trabalhamos aqui dentro do curso de enfermagem, com os alunos da graduação em enfermagem, uma forma de identificar quem são essas vítimas e qual vai ser a prioridade de atendimento e também de evacuação para os hospitais. Então, as vítimas, elas são inicialmente classificadas, posteriormente, elas vão ser selecionadas e nós separamos para ter a prioridade de atendimento e a prioridade também aí de evacuação. E para essa classificação, essa separação e essa priorização, tanto de atendimento quanto de evacuação, nós utilizamos um método de classificação, um método de triagem, e esse método ele é conhecido internacionalmente como o método START. O método START nada mais é do que um método de triagem simples e também de atendimento rápido. Ele proporciona classificarmos as vítimas de acordo com a sua gravidade
E a gravidade ela é classificada com cores. A cor verde são vítimas que conseguem se imobilizar, vítimas que conseguem deambular, vítimas que saem da cena de atendimento com facilidade. Essas vítimas são as primeiras que saem da zona quente de atendimento, mas são é a última prioridade de evacuação. Nós temos as vítimas amarelas, que são vítimas que dependem aí de uma atenção especial, porque elas possuem um determinado grau de risco, e as vítimas vermelhas, que são a de alta prioridade. São as vítimas mais graves e que vão ser atendidas de forma prioritária, são vítimas viáveis, mas possuem aí a prioridade tanto de atendimento quanto de evacuação num processo de incidente múltiplas vítimas. E a última cor, a cinza ou a cor preta, é aquela vítima inviável, aquela vítima que ela vai ser retirada da zona de atendimento como a última opção, né, dentro da prioridade de atendimento, e aquela vítima que, infelizmente, é aquela vítima que foi a óbito. Então, para essa atividade, né, e pensando em todo esse processo que envolve o planejamento da atividade de incidente de múltiplas vítimas, a ideia dessa simulação, ela vem de encontro com diretrizes do processo de ensino-aprendizagem, ela vem de encontro com a prática baseada em evidências, ela vem de encontro com a própria atividade simulada, que tem a finalidade de inserir o aluno no melhor contexto prático real possível. É nesse contexto que a ideia da simulação aqui no Unisalesiano, ela surgiu e hoje, né, ela faz parte aí do nosso planejamento, ela está inserida no projeto do plano de curso, né, do Unisalesiano de Lins, e ela faz parte do nosso cronograma de atividades. Então, neste ano, nós pensamos, além de executar uma atividade com os alunos de enfermagem, nós também pensamos na possibilidade de envolver toda a comunidade acadêmica. E nesse cenário, a ideia do incêndio, ela, né, veio aí como uma prioridade de envolver a evacuação do prédio, nós trabalharmos o processo de evacuação em algum momento de gravidade, de uma necessidade. Então, todos os alunos foram envolvidos, curso de fisioterapia, administração, publicidade e propaganda, o pessoal da publicidade e propaganda ajudou muito na retaguarda em relação às imagens, a captação de imagens, de áudio, a reprodução de vídeos. O pessoal da fisioterapia, da educação física, da engenharia agronômica. Então, dentro desse contexto, a ideia da simulação ela teve uma proporção maior, justamente porque nós entendemos a importância disso, de envolver toda essa comunidade acadêmica. E dentre os principais desafios foi justamente isso, essa integração entre os cursos, né, justamente porque era uma atividade de maior proporção, e nós tínhamos aí o grande receio de gerar, né, termos alguma intercorrência ao longo da atividade, porque querendo ou não, o fato de ser simulado, e como vocês conseguiram acompanhar aí nas imagens, nós tínhamos uma característica de realidade muito presente em todos os momentos da atividade. E aí a abordagem interdisciplinar, isso foi muito importante, né, a conversa entre os coordenadores de curso, a conversa entre os alunos da enfermagem com os alunos de outros cursos, isso proporcionou, com toda certeza, um olhar muito diferenciado para essa atividade. Então, neste cenário, a simulação aconteceu da seguinte forma: alunos de último ano do curso de enfermagem, eles ficaram responsáveis por gerenciar todo esse processo. Então, eles gerenciavam essa atividade, executando aí grandes áreas para que isso saísse do papel. A área de apoio, nós falamos um pouquinho sobre o marketing e também a capacitação, o treinamento de habilidades para execução do próprio método START no dia da atividade. Então, esses alunos de último ano, eles foram responsabilizados, vamos dizer assim, né? Nós tivemos um processo de cogestão e eles participaram disso. Os alunos de terceiro ano são alunos que estão aí em processo de formação em cuidados críticos e eles ficaram responsáveis pelo atendimento dessas vítimas nas lonas. Então, eles empenhavam lá, trazendo para o dia da simulação conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas ao atendimento do paciente gravemente enfermo. Alunos de segundo ano, eles foram responsáveis pelo pranchamento, né? Eles realizavam a imobilização desses pacientes, a restrição de movimento de coluna e a retirada desses pacientes da zona quente para a zona fria, para a zona de atendimento, conforme vocês acompanharam também aí no dia da atividade. E os alunos de primeiro ano são alunos que acabaram de chegar, alunos que foram orientados sobre
características de pacientes queimados, eles foram caracterizados, maquiados, eles foram orientados sobre o que deveria apresentar de sinais e sintomas, como eles deveriam se comportar diante de um cenário, para que essa atividade trouxesse realmente muita clareza, né, tivesse muita, vamos dizer assim, num cenário muito prático e muito real do que aconteceria diante de um incidente com um grande queimado. Então, os bastidores desse atendimento, nós foram permeados aí por essas grandes áreas, conforme eu disse, a área do apoio, do marketing e também a área da capacitação. E para a gente falar um pouquinho sobre essas áreas, né, nós tivemos alguns alunos que foram responsáveis por essas grandes áreas. Então eu vou chamar aqui para bater um papo com a gente, um pouquinho, para a gente iniciar sobre a compreensão desse cenário, desses bastidores, a aluna Vitória, a aluna também do último ano e que ficou responsável aí pelas atividades que envolvia o apoio, e ela vai contar um pouquinho para a gente como que foi aí essa atividade. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, Vitória, para a gente falar um pouquinho sobre essa área aí do apoio, eu queria que você contasse pra gente como é que foi, assim, dentro do seu papel enquanto responsável por um grande grupo, né? Porque nós tínhamos colegas, um Sim. grupo de alunos que ficou responsável pela atividade de apoio. Como que foi, assim, a sua programação em relação, quais eram as suas principais atividades enquanto responsáveis pelo apoio? No apoio, primeiro a gente pensou na questão da maquiagem, que precisava ser algo mais realista possível para o evento. Também a gente tinha os ofícios que a gente tinha que encaminhar para os órgãos principais e responsáveis, e costumo dizer que foi um pouquinho desafiador no começo, mas o trabalho em equipe foi essencial. Joia. E dentre essas atividades, assim, você falou sobre esses desafios no sentido de formação, porque, claro, tão importante quanto a que a atividade acontecesse da melhor forma possível, pensando na Vitória enquanto enfermeira, esses desafios, eles colaboraram na sua formação de alguma forma? Como é que você viu essa participação sua dentro da atividade de apoio? Com toda certeza, colaboraram sim, porque a gente tem que pensar que, querendo ou não, a gente tem que coordenar a equipe, né? E foi bastante importante para minha formação, ter também um pouquinho de paciência, né? A gente tem que falar, mas colaboraram sim bastante. Que bom. Além da questão da maquiagem, você sinalizou sobre a questão de ofícios. Quem foram os órgãos assim, envolvidos nessa atividade? Nós envolvemos a Defesa Civil, a Polícia Militar, a Via Rondon para a ambulância e o SAMU, que é 192. Certo. Eles fizeram um papel só de apoiar, ou eles se envolveram nas atividades? Eles se desenvolveram sim, ajudaram também a gente no transporte dos pacientes até a ambulância e levaram o paciente até a Santa Casa. Certo. Então, se a gente está falando aqui, comentando dentro desse podcast sobre um cenário que é muito complexo, porque a atividade foi muito complexa, né? O resultado foi, assim, muito melhor do que aquilo que a gente esperava. Você falou sobre maquiagem, como que foi, assim, a organização financeira para que tudo isso acontecesse? Porque, assim, isso não deve ter ficado barato. Como que foi esse processo para se organizar em relação a isso? A gente pediu uma colaboração para os alunos de enfermagem, de todos os anos, desde o primeiro até o último ano, e uma colaboração dos professores também, para que a gente pudesse comprar o material, porque as maquiagens ficaram perfeitas. A gente pediu conhecemos 2 pessoas, a Liliana e a Daia, que vieram de promissão para poder realizar a atividade. A questão das máquinas de fumaça, para que pudesse ser o mais real possível, e a questão também dos sinalizadores de fumaça. Então a gente desembolsou um pouquinho de dinheiro. Então tudo aquele cenário que envolvia as luzes, a fumaça, foi responsável também do seu grupo de atividades? Sim, fomos a gente, junto com o pessoal da manutenção. Certo, muito bom. E aí, se a gente fosse finalizar aqui para o pessoal, para a gente falar um pouquinho sobre como que foi dentro do resultado, como é que você avalia como um todo essa atividade de simulação? Foi perfeito, melhor do que eu imaginava. Muito bom. Então eu agradeço a participação. Nós estamos aqui falando um pouquinho sobre essa atividade de simulação de incêndio e que envolveu uma atividade de incidente de múltiplas vítimas. E a Vitória Moinhos, ela foi responsável então pela área de apoio.
e eu agradeço a sua participação, o seu empenho, porque nada disso teria sido possível sem o envolvimento de todos vocês. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Então, para nós darmos seguimento aí ao nosso bate-papo sobre o incidente múltiplas vítimas, nós estamos aqui com a aluna Gabriela Cian. Seja bem-vinda. Obrigada, Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre a grande área que a Gabriela ficou à frente, né, com um conjunto de alunos, que foi a área de marketing. Inclusive, este foi um dos banners utilizados aí na divulgação do nosso evento. E para a gente falar um pouquinho sobre esse processo de marketing, eu queria bater um papo com a Gabriela e ela contar um pouquinho pra gente como é que foi a estratégia que vocês adotaram para a divulgação desse evento. Olha, o nosso maior, né, meio é o nosso Instagram. Tanto profissional, tanto da faculdade, tanto da própria enfermagem, que a gente tem um Instagram do nosso curso, e também os privados dos alunos, né? A gente sempre postava. Todo ensaio tinha sempre alunos postando, né? Era muito legal, que eles postavam um spoilerzinho, assim. Então, foi bem interativo, né? Com nós alunos, com o público, né? Em relação à expectativa do evento, assim, quando vocês postavam, olha, você está preparado? Nós tivemos um videozinho também, né? Com aquele som de suspense, né? Olha, está vindo aí, está chegando. Som de sirene. Né? Se vocês derem uma olhadinha, né, esses vídeos, inclusive, estão lá no perfil do Unisalesiano. Aproveitem essa oportunidade do marketing, né? Convidar você que está nos assistindo, acompanhem lá, sigam a gente na rede social, né? Unisalesiano de Lins, Enfermagem Unisalesiano de Lins. Nós temos ainda lá os vídeos em relação a este evento. Então, nós tivemos algumas chamadas. Como é que era a expectativa das pessoas? Como que você chegou a ter algum feedback em relação à expectativa? Olha, como é que vai ser isso? Todo mundo achava o máximo, né? Porque tanto igual as outras participações que a gente teve no evento, o pessoal, nossa, quando que vai ser? Como que vai ser? Qual o tema desse ano? Então o pessoal ficou bem animado. O pessoal realmente, quando a gente postava, achava que era de verdade, né? Até ver alguma coisa, não, a gente é simulação. Então o pessoal sempre foi assim, bem com os olhos bem abertos para visualizar tudo isso. Perfeito. Em relação ao dia, né? No dia nós tivemos muito movimento. Eu vi lá que nós tínhamos drones fazendo a captação de imagens, algumas pessoas filmando, outros tirando fotos. Como é que foi assim a questão em relação ao preparo de imagens e vídeo, né? Vídeo audiovisual no dia do evento? Sim, olha, a gente teve uma ajudona, né? Na verdade, do Mark do Salesiano, o Marcelo, o Rodolfo, no audiovisual pelo Neto também, e o coordenador de publicidade e propaganda, né, que é o João. Muito grata a ele pelos vídeos e pelas fotos que os próprios alunos fizeram. Então foi correria, mas todo mundo gostou, os próprios alunos amam. Ele mesmo falou que os alunos esperam por esse evento, né, tanto a gente da enfermagem, tanto o pessoal de publicidade e propaganda. Então, todo mundo ama. Então, porque é um evento que ele consegue fazer aquilo, colocar em prática, né? Está acontecendo, eles têm que fazer as melhores captações. Sim, é uma aula prática. É uma baita de uma aula prática, né? Gabi, em relação à questão dessa cobertura, né? Quando você fala que todo mundo ficou muito com uma expectativa, você teve algum retorno, né, em relação após o evento? Você teve algum feedback de alunos, das pessoas que assistiram? Você tem alguma coisa para compartilhar com a gente? Tenho nossos próprios alunos também, que eles postaram no grupo, todo mundo se parabenizando, né, grato. Então, a gente tem alguns feedbacks dos nossos alunos do último ano, né, que seria a Núbia. Ela falou assim que foi uma experiência única e enriquecedora, tivemos a oportunidade de gerenciar um grande evento, né, como a gente no último ano, e superamos nossos limites. Com certeza evoluímos como profissional. A Maria Emília foi uma experiência de muito aprendizado, nos ajudou a superar obstáculos juntos como uma equipe. A Bruna foi uma oportunidade ímpar de proporcionar o aprendizado aos alunos dos outros semestres e aperfeiçoar as nossas atividades passadas de forma realística. Teve o João Vitor também, foi uma experiência incrível que tive, tanto como parte de treinamento dos outros alunos, de ver eles evoluindo e o nosso trabalho dando certo, quanto na parte da importância da união e força da equipe de enfermagem. E tem, entre outras, um monte de mensagem que o pessoal falou sempre a mesma coisa, né, que foi muito gratificante para todo mundo. Muito bom. Mesmo sendo uma área, né, tão assim, vamos dizer assim, diferente, porque o marketing ele tinha um trabalho muito específico em relação à divulgação, à imagem. Vocês atuaram também pensando nas pessoas que residem próximos aqui ao Unisalesiano, porque nós teríamos uma movimentação atípica, né, em relação ao dia do evento. Conta um pouquinho pra gente, como é que foi esse preparo?
Olha, a gente teve bastante ofícios, né? A gente fez um banner e entregou nos apartamentos, né, nos prédios, nas casas vizinhas, porque a gente já teve alguns problemas, né, por conta do barulho, porque a gente teve bomba, a gente ia simular fogo, fumaça, gritos. Então, a gente é sempre bom avisar, né, a vizinhança, tanto ir nas casas, entregar um banner, colocar na caixa de correio, tanto também nas redes sociais. Então, a gente sempre deixou avisado o que ia acontecer, o roteiro certinho de todo o processo do evento. Muito bom. Realmente, nós tínhamos um movimento muito atípico, né? Sirenes, a própria giroflex das viaturas, os gritos, as bombas, a fumaça, a ambulância, né? Toda uma movimentação que era muito atípica, então nós tínhamos essa preocupação, e que bom, né, que foi adotado essa medida preventiva para evitar pânico, né? E as pessoas entenderem que era uma atividade acadêmica que tinha um fim, né? Sim. E para a gente finalizar nosso bate-papo, o que fica de experiência para a Gabriela? Né? Pensando assim, de aprendizado enquanto futura enfermeira, né? Uma coisa que é tão específica, mas ao mesmo tempo faz parte de gerir um grande evento. O que isso te trouxe de aprendizado? Quando teve a oportunidade de eu participar, foi um momento muito legal, porque é algo que a gente vai tomar à frente de algumas coisas, né? No caso, a gente aprende desde sempre sobre a importância da gestão, do gerenciamento na enfermagem. Então, é uma coisa que o enfermeiro, do começo ao fim da sua carreira, vai ter algum momento que ele vai ter que gerenciar alguma coisa. Então, esse foi um momento de experiência, né? Para fazer um movimento, encaixar umas peças ali e aqui. E, claro, um gerenciamento, ele não é só uma cabeça, né? Ele envolve outras pessoas, a sua equipe, como se fosse uma engrenagem. Então, é muito legal, isso que me levou para frente. Muito bom. Eu agradeço a sua participação, a sua contribuição mais uma vez. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a da equipe, né? Porque como nós já estamos aqui falando desde da Vitória, a questão de como a participação de todo mundo, a engrenagem de todo mundo, o envolvimento de todo mundo foi importante para o sucesso desse evento. E com toda certeza a área do marketing teve essa participação ilustre. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Bom, para nós darmos seguimento ao nosso processo de discussão aqui sobre os bastidores do evento de Acidentes Múltiplas Vítimas, nós estamos com a aluna Bruna Muniz, uma aluna também do último ano e que ficou aí à frente de uma grande área de importância ímpar, né? Todas as áreas são importantes, mas aqui nós estamos falando sobre a questão da habilidade, né? Sobre a questão de preparar os alunos para essa atividade, e foi aí a área da capacitação. Então, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho então sobre o preparo dessas equipes aí envolvidas nesse atendimento. Então, Bruna, conta pra gente um pouquinho como que foi feito esse processo de capacitação das equipes que participaram dessa simulação. Bom, a primeiro momento a gente fica um pouco assustado, né, pelo tamanho do evento, por tudo que a gente tinha que proporcionar dentro da instituição, aquilo que a gente tinha que demonstrar, por conta, até mesmo pela responsabilidade da turma estar no último ano e a gente repassar o conhecimento que a gente adquiriu no decorrer de todos esses anos aqui na instituição. A gente precisava mostrar para o pessoal que está chegando que a gente realmente estava preparado para uma situação como a simulação que nós fizemos, né? Tudo parte do professor, a ideia vem de cima, só que ele coloca a gente para pensar, né? Então a gente tem que elaborar como que vai ser, quem que vai fazer o quê. Então isso foi feito algumas discussões e nós dividimos por grupos quem que ia ficar com cada coisa para que não ficasse sobrecarregado para ninguém. E uma coisa que eu sempre dizia para o pessoal, desde o começo das primeiras organizações, que a gente era como uma engrenagem e que todos nós teríamos que pensar junto, trabalhar junto, para que o contexto, no geral, desse certo. E a gente, como o professor Paulo disse, né, a gente não tinha opção de dar errado, tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Isso mesmo. Isso era uma brincadeira, assim, mas com um tom de uma certa cobrança de responsabilidade. Pessoal, nós não temos a opção de não dar certo. Isso, mas assim, o resultado aconteceu e foi muito positivo, com toda certeza. Mas dentro desse processo aí de capacitação, como que vocês se organizaram para capacitar esses alunos, esses participantes? Foi uma separação assim bem, eu falo que bem tranquila, porque como que eu estava à frente conduzindo algumas coisas, né, por consenso da
da turma. Então, como que eu abordei o pessoal? Quem que se sentia mais seguro em determinadas áreas. Então, nós separamos o grupo que ia treinar o pessoal da prancha, nós separamos o grupo que ia treinar o pessoal da assistência nas lonas, o pessoal que ia fazer a triagem no contexto ali da cena, da classificação ali das vítimas, né? Então, foi uma abordagem, assim, bem tranquila, eu acredito que para todos, para que, né, porque a gente também tem que ter segurança naquilo que a gente está fazendo, e algumas pessoas ficou no apoio, né, como a Vitória, a Gabi, que não estavam diretamente ligadas à assistência, ficou ali no apoio, ajudando. Então a gente se intercalava nas pranchas, olha, é assim, vamos fazer desse jeito, assim é melhor para que vocês não lesionem a coluna de vocês, e deu tudo certo. Muito bom. E em relação aos participantes, como que eles reagiram? Porque nós tivemos a participação de alunos de primeiro ano, alunos de segundo ano, que são alunos que ainda estão, vamos dizer assim, no início do curso, né? Nós estamos no primeiro semestre, então os alunos de segundo ano estão praticamente há 1 ano e meio somente na universidade. Como é que foi a reação desses alunos durante a participação? Olha, eu gostei muito, muito mesmo. O pessoal dos outros anos, né, do segundo e do terceiro ano, como eles já vivenciaram isso o ano passado, não foi muita surpresa para eles que teria, mas eles abraçaram a ideia, né, falaram, vamos fazer junto, tal. Mas o pessoal do primeiro ano, sim, foi surpreendente, né, mesmo porque eles estão chegando agora, é uma novidade para eles, eles nunca tinham participado de um evento como este, e eles abraçaram, assim, de maneira ímpar, sabe, eles incorporaram mesmo, até a gente brincava, a Globo vai estar aí, hein, para selecionar vocês, e eles fizeram, assim, deram um show mesmo de... Deram a vida para aquilo acontecer. Deram a vida e fez acontecer como se fosse real mesmo, foi muito bom. O pessoal do primeiro ano, assim, não que os outros anos não tenham arrasado, mas o pessoal do primeiro ano se dedicaram muito mesmo, foi top. Dentro desse processo de capacitação, a gente via muito movimento dos funcionários do Unisalesiano aqui dentro, né? Vocês sempre tentando fazer alguns ajustes, alguma coisa que, inclusive do local, que nós acabamos de última hora mudando, né? Tendo que transferir por questões de espaço, de visibilidade. E aí a gente viu um movimento muito grande das pessoas, de pessoal de apoio. Como é que foi a integração, né, desses profissionais de diferentes áreas nesse processo de capacitação? Olha, o pessoal de uma maneira geral abordaram assim foi abordado de maneira muito tranquila também. Eles receberam a gente muito bem naquilo que a gente precisava, né? O pessoal do marketing, o pessoal do curso de publicidade e propaganda, que a hora que nós falamos que nós gostaríamos de fazer a divulgação, né? Mesmo que de forma interna aqui na instituição, eles ficaram super animados para isso. As meninas da limpeza, né, que a gente estava preocupada, assim, ai meu Deus, vai sujar o prédio, como é que vai fazer? No outro dia as meninas vão estar sobrecarregadas para fazer. Elas super tranquilas, não, gente, tem que fazer, vamos fazer, vocês não se preocupem, tá? O pessoal da manutenção a gente não precisa nem citar, né? Eles já não aguentavam mais nem ver o pessoal da enfermagem. Eles não aguentavam. Acho que a hora que o Wagner via o telefone, que era eu que estava ligando, ele não queria nem atender. Mas eles foram assim, de uma maneira ou de outra, eles sempre atendendo a gente ali nas ideias mirabolantes que a gente tinha ali, que queria que acontecesse, às vezes nem era possível, né? Mas a gente queria fazer acontecer. O Vinícius e o Lucas, que faz parte da equipe do Wagner, assim, sempre muito atenciosos com a gente ligava, sempre atendia, vinha com a gente, vieram à noite nos ensaios para fazer os testes do alarme de incêndio. Então vieram fora do horário deles, ficaram aí com a gente até terminar o treinamento, né? Teve o Rodolfo também, que ajudou muito a gente na questão das fumaças, das máquinas, foi muito bacana. Muito bom. Então, para vocês terem uma ideia de como isso foi grande, né? Como a grandiosidade desse evento, o envolvimento de todos, né? É como uma das meninas, né? A própria Bruna falou sobre a questão da engrenagem, da importância que tinha da participação de todo mundo, né? Nesse sentido, considerar todo esse contexto, e para a gente pensar, só para a gente partir para a nossa finalização, se você fosse falar um pouquinho sobre um ponto alto dessa capacitação para o evento, o que você colocaria? Olha, isso foi assim o auge que nós entendemos, olha, conseguimos executar com grande destreza aquilo que me foi designado. Como que você colocaria um ponto alto da sua envolvimento? Eu acho que primeiro de tudo o trabalho em equipe, né? Porque uma pessoa sozinha não conseguiria fazer.
como a gente sempre fala, sempre tem aquelas pessoas que tomam a frente. Mas essas pessoas que estão à frente precisam das pessoas em volta dela para que faça o trabalho acontecer, né? E aconteceu, foi muito bom. Eu acho que, eu sempre brinco assim que um bom líder tem uma boa equipe. Exatamente. Né? Então, se você tem uma liderança à sua frente que consegue fazer essa coordenação, esse manejo de pessoas de uma maneira tranquila, as demais coisas se acrescentam. E quando você fala isso, você remete muito à prática do enfermeiro. Isso. E para a gente finalizar, você consegue entender, você visualiza que essa atividade fortaleceu o seu processo de formação? Muito. Muito, porque a gente aprende no dia a dia o que é ser o enfermeiro, né? O que o enfermeiro, quanto profissional, precisa ter ali na sua equipe, a parte de liderança, a parte de empatia, né? Porque não é só liderar, né? Ali dentro daquela equipe tem pessoas com problemas, tem pessoas que às vezes chegam ali na unidade de trabalho que a gente nem imagina o que está passando. Então, ser enfermeiro não é só ali a parte técnica, a parte assistencial, a parte administrativa, né? É todo um contexto. Então, isso, para mim, engrandeceu muito eu, Bruna, como pessoa, e como profissional, com certeza, serviu, assim, de muito aprendizado. Muito bom. Eu agradeço a sua participação, Bruna, numa área tão importante como foi aí, né, a capacitação. Essa imagem, né, ela deixa, né, de forma evidente como foi, assim, grandioso. Essa foto nós tiramos no último momento, logo quando finalizou a atividade. Nós tivemos a participação do pessoal da Defesa Civil, o pessoal da Guarda Municipal, o pessoal do 192, né, do resgate, a participação da Via Rondon, que colaborou com as lonas, né. Infelizmente eles não conseguiram participar porque tiveram uma intercorrência, né, foram acionados. Nós tivemos o pessoal da Notícias Online, a participação dos professores, do reitor, da coordenação. Então, este evento ele só foi possível considerando todo esse cenário. E foi incrível ouvir cada um de vocês trazendo um pouquinho da experiência, daquilo que vocês fizeram enquanto participantes. E ficou claro, né, que por trás de uma simulação, por trás de uma atividade, existe um conjunto de pessoas, né, uma grande quantidade de pessoas que estão aí debruçadas para cada um desenvolvendo a sua parte, para contribuir para que esse evento fosse possível. Eu gostaria de reforçar aqui e agradecer imensamente a oportunidade, né, que a universidade nos deu, a reitoria, a coordenação de enfermagem, as coordenações de curso, fisioterapia, publicidade e propaganda, a administração, engenharia agronômica, fisioterapia, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de ninguém. A psicologia, a biomedicina, esses cursos que de forma direta ou indireta atuaram, colaborando com a nossa atividade. A Prefeitura Municipal de Lins, né, que nos deu retaguarda em relação à interdição da rua, a Defesa Civil, enfim, toda a participação de um conjunto de pessoas que possibilitou que esse evento ele realmente acontecesse. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, onde nós trouxemos aí um pouquinho, né, desse planejamento, desses bastidores que aí envolveu a atividade de incidente múltiplas vítimas. E espero encontrá-las no próximo ano com uma nova atividade, com um novo grande evento, e que a gente possa compartilhar um pouquinho aquilo que a enfermagem tem feito quanto à área do conhecimento e contribuído com toda a nossa comunidade. Muito obrigado pela sua participação.